Durante 3 décadas, Johnny Carson foi o companheiro noturno da América, recebendo mais de 22 mil famosos em seu lendário talk show. Sua personalidade calorosa e estilo de questionamento descontraído deixaram as estrelas à vontade o suficiente para baixar a guarda, ocasionalmente compartilhando mais do que planejavam. A grandeza de Carson como entrevistador vinha da sua habilidade excepcional em detectar a desonestidade. Ele possuía uma capacidade incrível de perceber quando os convidados não estavam a dizer toda a verdade. As suas respostas tornaram-se famosas pela sua subtileza, um leve levantar de sobrancelha, aquele sorriso característico, a pergunta de acompanhamento perfeitamente colocada que revelava inconsistências sem acusar diretamente ninguém de desonestidade. Um produtor que passou mais de 10 anos trabalhando ao lado de Carson explicou como Johnny possuía um sentido extraordinário para detectar declarações falsas. Ele reconhecia quando as pessoas embelezavam suas histórias, inflavam sua importância ou tentavam alterar seu passado. A sua qualidade única era a forma como ele geria estas situações com resistência suficiente para sinalizar o seu ceticismo aos espectadores, mas nunca de forma tão dura que envergonhasse os seus convidados. Estamos examinando 8 momentos marcantes em que os instintos aguçados de Carson para desmascarar mentiras entraram em ação durante transmissões ao vivo. Esses encontros, que foram de descontraídos a embaraçosos, demonstram as habilidades excepcionais de Carson como entrevistador e o delicado equilíbrio entre a verdade e a imagem pública no mundo do entretenimento. Esses momentos aconteceram quando as histórias fabricadas de Hollywood se chocaram com a dedicação educada, mas firme, de Johnny à honestidade. Começaremos com um ator famoso cujo esforço para parecer mais jovem teve problemas quando a simples pergunta de Carson expôs uma contradição que era óbvia o tempo todo. Tony Curtis. Tony Curtis tinha se tornado um dos atores principais mais duradouros de Hollywood, evoluindo de um galã romântico dos anos 50 para um intérprete sério em filmes como Some Like It Hot e The Defiant Ones. Quando ele visitou o programa no final dos anos 70, Curtis ainda parecia notavelmente jovem, uma aparência que ele aparentemente queria realçar, alegando ser consideravelmente mais jovem do que realmente era. Curtis pertencia ao sistema da velha Hollywood, onde os estúdios rotineiramente reduziam a idade dos atores. A maioria dos artistas acabou por parar de manter essas falsidades à medida que suas carreiras amadureciam. Tony nunca abandonou a prática. Ele continuamente adiantava seu ano de nascimento. A discrepância surgiu durante uma discussão descontraída sobre a Segunda Guerra Mundial. Curtis contou uma história dos seus tempos na Marinha, quando Carson, sempre atento aos detalhes, fez o que parecia uma pergunta inofensiva sobre a idade de Curtis naquele período. O ator deu uma idade que o teria feito ser mal um adolescente durante o seu serviço militar, o que era matematicamente impossível com base na linha do tempo que ele acabara de mencionar. A pessoa que operava a câmera, que focou em Carson neste momento, recordou-se de ver os cálculos mentais de Johnny a funcionar. Os olhos dele adquiriram aquele brilho brincalhão, não de forma cruel, mas com uma clara diversão, e ele pediu a Curtis que esclarecesse sua idade mais uma vez. Curtis imediatamente começou a tropeçar nas palavras, tentando corrigir seus números enquanto falava. A parte mais reveladora não foi apenas o óbvio desconforto de Curtis, mas sim a maneira como Carson lidou com a situação. Em vez de apontar a impossibilidade de forma direta, ele simplesmente permitiu que aquela contradição matemática existisse com um sorriso gentil, deixando que a plateia percebesse por si mesma, enquanto oferecia a Curtis uma forma de sair daquela situação incômoda. Um diretor do programa observou que Johnny nunca usou a palavra desonestidade. Não era a abordagem dele. Ele criava momentos de compreensão onde a realidade ficava clara. A plateia entendeu na hora. Podia-se ouvir todos rindo baixinho enquanto faziam as contas mentalmente. Essa troca revelou um elemento-chave da técnica de Carson. Ele revelava contradições sem gerar conflito. Ao contrário dos entrevistadores atuais que confrontam os convidados diretamente, Carson permitia que a verdade surgisse naturalmente através do diálogo, mantendo a atmosfera amigável do programa intacta, mesmo ao expor sutilmente as invenções das celebridades. Após a transmissão, Johnny comentou o incidente com colegas. Não foi crítico. Apenas achou graça em como estrelas se apegam a histórias tão fáceis de contestar. Ele sugeriu que Tony evitasse falar da guerra se quisesse fingir ser uma década mais jovem. Este incidente se tornou um exemplo perfeito da abordagem de entrevista de Carson, afiado o suficiente para notar a falsidade, gentil o suficiente para preservar a dignidade do convidado, e aberto o suficiente para incluir a audiência na compreensão do que aconteceu. Tudo isso enquanto mantinha o tom agradável que caracterizava seu programa. César Gabor construiu uma carreira extraordinária, baseada menos na capacidade de atuação e mais na sua personalidade extravagante, e na imagem cuidadosamente desenvolvida de elegância europeia e herança aristocrática. Entre os seus mitos favoritos, criados por ela mesma, estava a sua constante alegação de ascendência real húngara, uma completa
promovida em sua vida pública e mencionada várias vezes nas muitas aparições com Carson. Zessa representou a celebridade original que era famosa simplesmente por ser famosa muito antes de isso se tornar comum. Toda a sua imagem foi construída em torno dessa sofisticação europeia e conexões nobres. O problema era que nenhuma de suas alegações reais tinha qualquer base na realidade, e Johnny entendia isso. Durante uma visita particularmente notável nos anos 70, Gabor novamente se descreveu como realeza húngara, acrescentando histórias detalhadas sobre a suposta posição nobre de sua família. Carson, que já havia ouvido essas declarações inúmeras vezes, respondeu com uma pergunta lindamente calibrada que conseguiu questionar a invenção, mantendo o clima alegre do programa. Ele perguntou com seu meio sorriso característico se o título dela era genuíno ou tipo Hollywood. A pergunta, feita com interesse amigável em vez de dúvida agressiva, ainda atingiu diretamente o cerne da falsidade de longa data de Gabor. Um diretor daquele episódio recordou como a plateia entendeu exatamente o que Johnny estava fazendo. Eles riram alto porque a pergunta capturou perfeitamente o que todos reconheciam. A nobreza de Zaza era de Hollywood, mas ela a exibia tão bem que ninguém se ofendia. Gabor, sempre a artista profissional que era, desviou habilmente a pergunta com um gesto dramático e uma resposta intencionalmente ambígua sobre a nobreza europeia ser algo distinto dos conceitos americanos, sem aceitar nem tampouco negar a sutil dúvida expressa por Carson. A troca criou um entendimento mútuo entre Carson e os telespectadores, permitindo a Gabor preservar sua imagem cuidadosamente construída. Um roteirista revelou que nos bastidores, Johnny demonstrava ceticismo toda vez que ela repetia aquela narrativa. Não era por achar Zaza antipática. Ele, na verdade, apreciava tê-la como convidada, mas ele tinha um compromisso básico com a realidade que tornava suas contínuas afirmações reais um pouco frustrantes para ele. Ele uma vez comentou que se ela era da realeza húngara, então ele devia ser o rei de Nebraska. Essa troca foi particularmente interessante porque mostrava o método de Carson para lidar com as fabricações repetidas de seus convidados frequentes. Em vez de ignorar as falsas afirmações ou confrontá-los duramente, ele criou uma coleção de respostas gentis e perspicazes que reconheciam a ficção sem humilhar o convidado. Essa abordagem satisfez sua dedicação à verdade, mantendo o ambiente acolhedor do programa. Um produtor de longa data explicou que Johnny tinha níveis variados de aceitação para diferentes tipos de falsidades. Ele tinha pouca tolerância com convidados que tentavam revisar suas histórias pessoais de maneiras que prejudicavam outros ou deturpavam eventos significativos, mas a inofensiva automitificação que alguém como Zaza praticava, ele tratava mais como um divertimento que merecia uma leve provocação do que oposição séria. As interações de Gabor tornaram-se uma referência interna contínua para os telespectadores fiéis, uma performance repetida entre um apresentador que prezava a autenticidade e um convidado cuja carreira inteira se baseava em magníficas invenções, criando uma dinâmica que era ao mesmo tempo divertida e sutilmente reveladora de ambas as personalidades. Truman Capote. Truman Capote tinha sido um convidado muito querido durante os anos 60 e início dos anos 70. Seu gênio literário e as histórias de fofoca sobre ricos e famosos o tornaram um entretenimento confiável. Mas à medida que as batalhas de Capote com problemas de substâncias pioravam no final dos anos 70, suas visitas se tornaram cada vez mais erráticas e problemáticas, atingindo o auge com um episódio especialmente perturbador que expôs o lado mais sombrio da decepção das celebridades. Capote apareceu para sua aparição planejada em péssimo estado. Um assistente de produção daquela noite lembrou que ele estava obviamente embriagado. A fala dele estava arrastada, e ele não conseguia ficar em pé firmemente. Havia conversas genuínas nos bastidores sobre cancelar o segmento completamente. No entanto, o publicitário do autor mantinha que Capote estava apenas exausto de sua turnê promocional e se sairia bem assim que as câmeras começassem a rodar. Quando Carson perguntou diretamente a Capote se ele estava em condições de continuar, o autor afirmou que estava completamente sóbrio, atribuindo sua fala afetada ao cansaço. O que aconteceu a seguir tornou-se um dos segmentos mais angustiantes do programa já registrados. Um diretor na sala de controle naquela noite notou que Johnny reconheceu imediatamente que Capote estava sendo desonesto sobre sua sobriedade. Carson havia encontrado convidados embriagados suficientes ao longo dos anos para identificar os indicadores. Podia-se observar um momento de decepção passar por sua expressão quando Capote insistiu que estava sóbrio. Não fúria, ele era hábil demais para isso, mas uma tristeza por ver que este homem excepcional que ele admirava estava em tão profunda negação. À medida que a conversa continuava, as respostas de Capote tornaram-se progressivamente incompreensíveis.
Suas respostas começaram a se desintegrar em sons completamente ininteligíveis e abandonava seus pensamentos no meio das frases que proferia, e em diversos momentos parecia esquecer por um breve instante onde se encontrava. Carson, utilizando décadas de sua vasta experiência, tentou diversas abordagens para resgatar o segmento, mas as circunstâncias pioraram rapidamente. Um escritor que observou a cena explicou que Carson possuía esta capacidade extraordinária para salvar entrevistas difíceis. Ele geralmente encontrava uma forma de deixar apresentável até o convidado mais difícil, mas Capote tinha ido além do ponto onde nem as habilidades de Johnny podiam ajudar. Era realmente de partir o coração de se ver. Após uma resposta particularmente confusa de Capote, Carson tomou a decisão incomum de encerrar o segmento prematuramente, passando para o intervalo comercial mais cedo do que o previsto. Quando a transmissão foi retomada, Capote havia sido retirado do palco, e Carson prosseguiu para o segmento seguinte sem qualquer esclarecimento aos telespectadores. Um executivo da NBC que gerenciou as consequências lembrou que o rescaldo foi extraordinário. Nenhuma foto de divulgação foi distribuída da aparição e o segmento foi essencialmente escondido. O publicitário de Capote mais tarde reconheceu em particular à equipe de produção que ele realmente estava embriagado, apesar das negações anteriores. O que separou este incidente de outras invenções de celebridades no programa de Carson foi a natureza grave da falsidade. Não era vaidade inocente da idade, nem declarações de autoexaltação. Era a negação de um grave problema de substâncias que afetava visivelmente o bem-estar e a carreira de Capote. A resposta de Carson refletiu essa seriedade. Um produtor que falou com Carson após o incidente notou que Johnny adotou uma postura bem mais firme em relação a essa forma de engano. Ele considerou aquilo genuinamente perturbador em vez de algo divertido. Ele informou a vários colegas que aquilo não era meramente um programa de televisão desconfortável, mas sim observar alguém a prejudicar-se a si mesmo, recusando-se a admitir que tinha um problema. Ele esclareceu que Capote não receberia outro convite até que procurasse assistência. O incidente demonstrou uma fronteira significativa na abordagem geralmente tolerante de Carson às fabricações de celebridades, quando as falsidades passaram da vaidade inocente ou construção de imagem para permitir comportamentos prejudiciais, seu humor gentil transformou-se em preocupação genuína e respostas mais substanciais. Robert Blake. Robert Blake tinha construído uma próspera carreira interpretando personagens intensos, frequentemente imprevisíveis, mais notavelmente na bem-sucedida série de televisão Baretta. Sua reputação em Hollywood por ser problemático no set foi firmemente estabelecida quando ele visitou o programa no final dos anos 70. Na conversa com Carson, a discussão girou em torno dessa reputação, levando Blake a defender energicamente seu comportamento profissional. Blake insistiu com veemência que nunca havia gritado com os membros da equipe. Ele alegou que aquilo não passava de meros rumores de Hollywood. Reconheceu ser apaixonado pelo trabalho, sem dúvida, mas garantiu que respeitava os seus colegas. Quem afirmasse o contrário estava a espalhar falsidades. A resposta de Carson a essa afirmação virou um clássico imediato entre a equipe do programa, em exemplo perfeito de sua capacidade de transmitir um grande significado sem dizer uma palavra. Em vez de contestar diretamente a declaração de Blake, Carson simplesmente fez uma expressão facial que membros antigos da audiência imediatamente identificaram como seu olhar de dúvida, sobrancelhas levantadas, uma leve inclinação da cabeça e um traço de sorriso nos cantos da boca. Um operador de câmera que gravou o momento lembrou que aquela expressão era pura excelência de Carson. Ele não precisava de palavras. O rosto dele fazia todo o trabalho, e a plateia compreendeu instantaneamente. Houve uma onda de diversão cúmplice, pois todos entenderam perfeitamente o que Johnny estava comunicando sem proferir uma única sílaba. O que tornou a resposta de Carson especialmente eficaz foi o contexto por trás dela. De acordo com vários membros da equipe, Blake havia chegado ao estúdio mais cedo naquele dia, e na verdade, tinha sido rude com os membros da equipe do Tonight Show, gerando tensão nos bastidores horas antes de sua afirmação no ar de nunca participar de tal conduta. Um gerente de palco que observou o comportamento nos bastidores e a reação de Carson explicou que Johnny fez aquela cara porque sabia que Blake fora agressivo com um funcionário do palco literalmente uma hora antes da entrevista. Não era apenas fofoca de Hollywood, era um comportamento que Carson havia presenciado indiretamente em seu próprio estúdio, naquele mesmo dia. Depois da transmissão, Carson teria mencionado a contradição a Ed McMahon, observando que Blake tinha sido agressivo com o funcionário do palco uma hora antes. Esta observação, compartilhada como um comentário privado em vez de uma acusação pública, exemplificava o método de Carson para lidar com fabricações de celebridades, notando a contradição sem gerar um confronto no ar que teria interrompido a atmosfera do programa.
A equipe verificou esse comportamento ao longo dos anos. Um produtor que trabalhou em várias aparições de Blake observou que não foi um incidente isolado. Era um padrão consistente. Johnny era especialmente sensível à forma como os convidados tratavam sua equipe. Ele podia deixar a vaidade ou a autopromoção passar com uma piada gentil, mas o desrespeito para com a equipe o incomodava num nível mais profundo. O que tornou o momento particularmente significativo foi como ele demonstrou a devoção de Carson à sua equipe. Embora raramente envergonhasse um convidado em público, sua resposta sutil à afirmação de Blake enviou uma mensagem inequívoca de que estava ciente de como o ator havia tratado a equipe do Tonight Show e não aceitava a versão fabricada dos acontecimentos. Um associado de longa data explicou que Johnny acreditava em manter o programa divertido e agradável, mas ele também acreditava em defender sua equipe. Aquela expressão facial era o seu método de conseguir ambos, informando a audiência que ele não estava aceitando a afirmação de Blake, enquanto preservava ambiguidade suficiente para que a entrevista pudesse prosseguir sem confronto. O incidente Blake tornou-se um exemplo modelo da filosofia de entrevista de Carson, encontrando o equilíbrio ideal entre entretenimento e autenticidade, entre cortesia para com os convidados e lealdade à verdade. Foi, como um membro da equipe descreveu, Johnny no seu auge mais característico, comunicando tudo enquanto tecnicamente não comunicava absolutamente nada. Em meados dos anos 80, Madonna havia se posicionado como a principal provocadora da música, com vídeos controversos, performances que quebravam barreiras e uma imagem deliberadamente construída em torno da liberdade sexual e do desafio religioso. Quando ela visitou o programa em 1987, o seu segmento rapidamente se tornou notório pelas suas sugestões sexuais e comentários provocadores que desafiaram os limites do que era permitido na televisão aberta naquela época. Depois de Carson ter indicado gentilmente que alguns dos seus comentários pareciam ter a intenção de chocar os telespectadores, Madonna apresentou uma negação pouco convincente que provocou uma das respostas mais memoravelmente discretas de Carson. Ela insistiu com uma inocência que contradizia a sua imagem pública completa e o teor da conversa anterior, que não estava a tentar chocar ninguém. Carson respondeu com uma expressão impassível perfeita que ela devia se comportar assim na igreja também. Sua sobrancelha erguida e sorriso perspicaz deixaram claro que ele não estava caindo na sua performance inocente nem por um segundo. Um diretor na cabine de controle naquela noite lembrou que a plateia explodiu. Era o Carson clássico, identificando a óbvia fabricação sem acusá-la diretamente de desonestidade. Ele utilizou o humor para indicar o absurdo da afirmação dela, preservando o tom agradável do programa. O que tornou a troca especialmente reveladora foi a resposta de Madonna a ser tão habilmente desafiada. Acostumada a gerenciar sua narrativa e imagem, ela pareceu brevemente surpresa pela capacidade de Carson de penetrar sua persona ensaiada com uma única observação. Por um breve momento, a imagem de Madonna, construída deliberadamente, vacilou enquanto a pessoa real por trás dela registrava uma surpresa autêntica. Um cinegrafista que focava em Madonna durante a interação percebeu que ela não estava acostumada a ser questionada sobre suas fabricações, mesmo com a maneira gentil de Johnny. A maioria dos entrevistadores ou aceitava as provocações dela pelo valor de face, ou demonstrava choque, exatamente a resposta que ela desejava. Carson não fez nenhuma das duas coisas. Ele simplesmente enfatizou a evidente contradição com o humor, o que se mostrou significativamente mais poderoso do que a indignação moral ou a cooperação. As consequências daquela aparição demonstraram que Carson não havia valorizado a abordagem desonesta de Madonna. Embora nunca formalmente proibida de participar do programa, Madonna esteve notavelmente ausente da programação de convidados durante os anos restantes de Carson, uma indicação clara de que sua performance não havia satisfeito suas expectativas de interação genuína. Uma coordenadora de talentos trabalhando nessa época confirmou que ela obviamente não o convenceu, e ela nunca mais recebeu outro convite. Johnny não se opunha a convidados controversos ou ousados. Ele recebeu muitos ao longo dos anos. O que ele considerou censurável foi a falsa inocência depois, a pretensão de que a provocação intencional foi não intencional ou mal interpretada a Madonna. O que distinguiu a forma como Carson lidou com a invenção de Madonna de algumas de suas reações a outras falsidades de celebridades foi a qualidade um tanto mais afiada de seu humor. Enquanto ainda mantinha seu comportamento profissional, sua resposta continha um ceticismo mais direto do que sua abordagem caracteristicamente gentil, indicando uma aversão específica ao que ele percebia como falsidade calculada apresentada como espontaneidade. Um produtor que conviveu intimamente com Carson explicou que Johnny tinha classificações distintas para a desonestidade das celebridades em sua mente: vaidade da idade, feitos exagerados, histórias enfeitadas. Tudo isso eram elementos do jogo da indústria do entretenimento que ele lidava com humor sutil.
Alegar que conduta intencionalmente provocadora era inocente ou mal interpretada, isso o impressionou como um engano mais manipulador que merecia resposta mais direta. O incidente com a Madonna tornou-se um exemplo marcante da dedicação de Carson à autenticidade no ambiente artificial da televisão. Sua convicção de que, embora a performance fosse esperada e aceita, deveria haver uma honestidade implícita sobre a natureza dessa performance, em vez de uma rejeição dissimulada de seu propósito. Burt Reynolds. Burt Reynolds era um dos convidados recorrentes favoritos de Carson. A química genuína e o humor mútuo criaram televisão inesquecível ao longo dos anos 70 e 80. A relação deles evoluiu para incluir brincadeiras elaboradas e pegadinhas combinadas que encantavam o público. Durante uma visita particularmente famosa, Reynolds iniciou o que parecia uma batalha de pegadinhas espontânea, culminando com ele atingindo Carson com uma quantidade considerável de espuma de barbear. Quando Carson, coberto de espuma mas rindo, perguntou se aquilo tinha sido combinado, Reynolds afirmou que tudo tinha sido completamente espontâneo e não planejado. Foi uma afirmação que Carson imediatamente e de forma brincalhona desmentiu ao alcançar o compartimento da sua secretária e extrair um cartão com a programação da noite. Carson perguntou o que o cartão dizia enquanto o exibia para as câmeras. Burt atinge Johnny com espuma de barbear. A plateia explodiu em risos com Reynolds a sorrir, desmascarado numa farsa inocente mas evidente sobre a natureza supostamente espontânea das suas palhaçadas. Um produtor do segmento que ajudou a coordenar a pegadinha antes, notou que era tudo divertido, mas era uma falsidade. Eles tinham arranjado completamente toda a sequência de antemão, incluindo exatamente quando e como a espuma de barbear apareceria. Johnny não ficou verdadeiramente surpreso com a pegadinha em si. Ele participava, mas apreciava a comédia de várias camadas de fingir revelar a espontaneidade que Burt alegava. O que tornava este incidente distinto de outras farsas de celebridades no programa era seu caráter completamente brincalhão. Nem Carson, nem Reynolds esperavam que a audiência acreditasse de fato que as pegadinhas fossem improvisadas. O humor surgiu precisamente da revelação desta ficção evidente, gerando outra dimensão de entretenimento para os espectadores. Um roteirista que trabalhou em várias aparições de Reynolds explicou que esta era uma variedade distinta de falsidade, mais uma tradição performática do que um engano real. Assemelhava-se a um mágico que declara que algo é um item comum antes de tirar algo surpreendente. Ninguém realmente acredita na alegação. A alegação é parte da encenação. A exposição da mentira de Reynolds por Carson foi um momento ensaiado, parte da elaborada performance cômica que eles cultivaram ao longo de anos de aparições juntos. A revelação não tinha a intenção de envergonhar Reynolds, mas sim de estender a comédia, adicionando uma nova dimensão à sua performance. O momento da exposição foi tão deliberadamente orquestrado quanto a própria pegadinha. Um diretor que trabalhou em muitos dos seus segmentos lembrou que Johnny e Burt possuíam essa conexão cômica impecável. Eles compreendiam exatamente como interagir um com o outro, incluindo como criar esses momentos de engano revelado que eram, na verdade, apenas mais um elemento na sua sequência de comédia. Era como observar dois músicos talentosos, que conseguiam antecipar as escolhas criativas um do outro. Os incidentes Reynolds representaram uma categoria distinta na gestão de Carson das fabricações de celebridades. A farsa performática mutuamente reconhecida, onde a simulação de espontaneidade era parte do entretenimento. Diferentemente de outras ocasiões em que Carson, de forma sutil, expunha tentativas genuínas de engano, estes momentos com Reynolds eram, na verdade, produções cômicas colaborativas, onde tanto a falsidade quanto a sua revelação faziam parte integrante da performance previamente orquestrada. Um produtor de longa data observou que esses quadros com Burt representavam a adaptação de Carson da televisão de realidade fabricada, muito antes de tal conceito sequer existir. Todos, Johnny, Burt e a plateia, entenderam a atividade. A suposta espontaneidade e a revelação que se seguiu faziam parte do espetáculo. Era uma forma refinada de performance que reconhecia a inteligência do público, em vez de tentar enganar alguém de verdade. As brincadeiras de Reynolds revelaram a flexibilidade de Carson como entrevistador e animador, sua capacidade de incorporar múltiplos níveis de atuação e comentário, mantendo o calor e a acessibilidade característicos do programa. Eles também enfatizaram a sua compreensão de que distintas variedades de inverdades servem a propósitos distintos no ambiente do entretenimento, exigindo um gerenciamento distinto para gerar a experiência mais gratificante para os espectadores. George Jessel. George Jessel representava uma era anterior do entretenimento, um artista de vaudeville e personalidade do cinema primitivo, cuja comédia se estabeleceu nos anos 20 e 30. Quando visitou o programa no início dos anos 70, sua abordagem ao humor havia se tornado distinta. In Cheech Kutch or Errol Maras.
especialmente material racial e étnico que o entretenimento rejeitava, conforme a sensibilidade evoluía. Durante sua aparição, Jessel apresentou uma piada com conteúdo racialmente ofensivo que gerou um silêncio constrangedor no estúdio. Quando Carson, visivelmente descontente, observou a reação da plateia, Jessel intensificou com uma invenção que revelou a divisão geracional no entretenimento. Ele fazia questão de que todos dessem valor ao seu material. As pessoas já antecipavam isso dele. Um diretor que trabalhava naquela noite recordou que Carson cortou para o comercial antes da hora. Foi uma das poucas vezes em que se viu um descontentamento genuíno de Johnny em público. Não fúria, ele era muito hábil para isso, mas uma desaprovação inconfundível e evidente que até o espectador mais informal poderia reconhecer. O que tornava a fabricação de Jessel especialmente perturbadora não era apenas o caráter ofensivo de seu material, mas sua clara incapacidade de reconhecer o quão dramaticamente as expectativas de entretenimento haviam se transformado. A sua afirmação de que todos apreciavam conteúdo que visivelmente incomodava a plateia do estúdio revelou um artista que não soube acompanhar os tempos ou reconhecer as mudanças culturais. Um assistente de produção que ouviu os comentários de Carson nos bastidores revelou que a equipe disse que Carson o descreveu em particular como repulsivo. Ele informou ao seu produtor que não era isso que o programa representava. Johnny tinha fortes convicções sobre o que era adequado para o seu programa, e Jessel tinha violado um limite inequívoco. Ao contrário de outras reações de Carson a invenções de celebridades, sua resposta à falsa afirmação de Jessel sobre a recepção da audiência não foi bem-humorada nem levemente zombeteira. Foi um momento incomum de desaprovação visível da personalidade mais controlada da televisão, um afastamento de sua amabilidade característica que comunicou aos telespectadores a seriedade com que ele encarava as circunstâncias. Um coordenador de talentos daquela época notou que as consequências garantiram que ele não fosse convidado novamente. Carson raramente proibia convidados completamente. Ele preferia deixar as reservas desaparecerem naturalmente a fazer declarações dramáticas. Mas quando alguém violava suas expectativas tão obviamente quanto Jessel, eles simplesmente desapareciam da agenda de convidados para sempre. O que diferenciava este incidente de outras invenções de celebridades no programa era como expunha os limites morais de Carson. Embora ele fosse tolerante com a vaidade inocente ou a autopromoção, ele não tolerava invenções que servissem para defender conteúdo que considerava genuinamente ofensivo ou prejudicial. Nessas situações, o seu humor gentil característico se transformava numa rejeição mais direta, ainda que profissional. Um escritor que trabalhou nessa época explicou que Johnny era uma criação de sua era de várias formas, mas também era alguém que acreditava que o entretenimento deveria evoluir. Ele não tinha tolerância com artistas que mantinham material ultrapassado e ofensivo, enquanto falsamente afirmavam que era universalmente aceito. Essa forma de auto-engano o impressionava como algo especialmente digno de rejeição. O incidente Jessel tornou-se uma situação de referência para a equipe do Tonight Show, uma ilustração de onde Carson estabeleceu o limite entre fabricações de entretenimento aceitáveis e inaceitáveis. Revelou que, por trás da imagem televisiva agradável de Carson, havia um homem com limites morais inconfundíveis e uma prontidão para implementá-los, mesmo à custa de um entretenimento tranquilo. Chuck Berry, um dos pioneiros fundadores do rock and roll, estava programado para se apresentar no programa no final dos anos 70, quando os segmentos anteriores se estenderam demais, atrasando a apresentação de Berry para mais tarde do que o combinado. Um assistente de produção foi enviado para notificá-lo do adiamento e avaliar sua reação. A resposta de Berry de que ele aceitava esperar revelou-se uma das maiores farsas já contadas nos bastidores do programa. Um produtor que trabalhava naquela noite lembrou-se que Carson sorriu ao saber que Berry aceitava o adiamento. Ele já havia lidado com músicos temperamentais e ficou aliviado ao saber que Berry estava sendo cooperativo, mas esse alívio não durou muito. Ao contrário da aceitação que expressou da mudança de horário, Berry estava na verdade furioso com o adiamento. Sua resposta agradável ao assistente de produção foi uma farsa completa, escondendo sua fúria crescente pelo que ele via como desrespeito. À medida que o programa prosseguia, a raiva de Berry aparentemente crescia nos bastidores até atingir um ponto crítico. Um gerente de palco que observou o incidente revelou que Berry partiu abruptamente durante o show e foi substituído por uma retransmissão. Num momento, ele estava na sala de hospitalidade, supostamente tranquilo em esperar. No momento seguinte, ele estava ausente, deixou as instalações completamente sem informar ninguém. Isso gerou uma dificuldade significativa para a equipe de produção, que de repente precisou ocupar o tempo de sua apresentação sem aviso.
No entanto, o profissional gerenciou a partida inesperada com tranquilidade, sem fazer referência à saída repentina de Barry. Mas nos bastidores, segundo vários relatos da equipe, ele ficou surpreso e divertido pela diferença dramática entre a paciência alegada por Barry e sua conduta real. Um escritor presente naquela noite notou que a falsa aceitação se tornou uma tradição do Tonight Show. Johnny mencionou isso por anos depois. Sempre que os convidados diziam aceitar mudanças na produção, ele perguntava se realmente aceitavam aquilo ou se era um aceitável tipo Chuck Berry. Isso se tornou uma terminologia comum entre os membros da equipe para descrever alguém que expressava uma coisa, mas que, obviamente, sentia algo completamente diferente. O que tornava a invenção de Barry particularmente significativa era sua influência direta e profunda na produção de todo o programa. Ao contrário das falsidades de celebridade sobre idade ou conquistas que afetavam só a imagem do convidado, a falsa alegação de paciência de Barry, seguida por sua partida sem aviso, gerou uma crise operacional real para o programa, forçando a equipe de produção a buscar conteúdo alternativo sem preparo algum. Um produtor de longa data explicou que Carson tinha uma aversão particular à desonestidade que afetava o funcionamento do programa. Vaidade, autopromoção, narrativas exageradas, ele considerava isso como parte da atividade da indústria do entretenimento, mas ser desonesto sobre algo que influenciava diretamente a capacidade do programa de funcionar corretamente, isso violava um limite para ele. O incidente mostrou um aspecto significativo da abordagem de Carson às invenções de celebridades. A situação importava. A mesma falsidade, expressando aceitação em esperar, poderia ter sido insignificante em uma circunstância diferente, mas porque impactou diretamente a produção do programa e foi imediatamente seguida por ações que a contradisseram completamente, garantiu um lugar na história do Tonight Show como uma das mais problemáticas decepções de celebridades que o programa já experimentou. Um funcionário lembrou que Johnny apreciava a contradição disso. Ele brincou uma vez que se Barry tivesse apenas dito que estava frustrado, teriam ajustado o cronograma para satisfazê-lo. Foi a falsa aceitação seguida pelo desaparecimento que gerou a dificuldade. Johnny valorizava a honestidade, não só como norma moral, mas como exigência prática para gerir uma complexa produção de TV. O incidente com Barry tornou-se uma análise de situação na compreensão de Carson sobre os diferentes tipos de fabricações de celebridades e suas distintas influências. Isso mostrava seu reconhecimento de que, embora algumas falsidades fossem apenas parte do mecanismo de criação de imagem do mundo do entretenimento, outras tinham consequências reais que impactavam muitos profissionais tentando produzir um programa de televisão sob o estresse das limitações de transmissão ao vivo.